Voltamos para os modelos disruptivos que permitem engajamento efetivo e multidões e resultados em escala exponencial. O que há no mundo para a escala que vai a nível global de transformação? Passamos desde a transformação que você pode fazer no teu dia a dia, no teu lugar, com as ferramentas que estão disponíveis, mas o que está acontecendo no mundo, uma escala gigante, e quais são as tendências para isso. Mas eu vou chamar para o palco, vou chamar novamente para o palco, o nosso Luiz Fernando Guggenberg, o pai, o marido exemplar, o gerente carinhoso, o rapaz com propósito, o gerente de inovação social e voluntariado da Fundação Telefônica, e dissemina a pesquisa Visões de Futuro mais 15, uma pesquisa de inovação e tendência na sociedade. Uma salva de palmas para o Luiz Fernando, por favor. Beleza. Também já chamou ao palco o Leonardo Aguiar, que ele é médico cirurgião plástico, especialista em inovação e futurismo. Vou repetir. Leonardo Aguiar, sobe o pessoal ver teu rostinho, sobe, Leonardo. Leonardo Aguiar, e olha para lá, olha de frente para lá. Olha para eles. Luz no Leonardo, minha gente. Eu gosto de gente que tem título, presta atenção. Médico cirurgião plástico, tu olha assim para ele, tu não dá nada, né? Mas o cara é bom. Presta atenção. Especialista. Tô brincando. Especialista em inovação. Às vezes eu passo do limite, desculpa. Especialista em inovação e futurismo pela Singularity University /NASA. Tá, meu bem? Fundador da Ladur Cocriação em Saúde, da Marcha Saúde Móvel, negócio social participante do Social Good Lab em 2014. Ele é cofundador do Núcleo de Inovação da CIB e do Movimento Inova Blumenau e sócio cofundador da Mirac, que atua com negócios exponenciais. Uma salva de palmas para o doutor. O Cris te mandou um abraço aqui. Obrigado. Luiz Fernando, conduza com toda a sua delicadeza o painel. Boa tarde a todas as pessoas lindas, né, Edgar? Pessoas lindas, isso. Aprendi. Uau, depois de tanta emoção, ano contra ano, cada debate aqui fica às vezes até difícil. Por mais que a gente faz call para alinhar o que a gente vai falar, e conversa, e troca e-mail daqui, troca e-mail de lá, chega nessa hora a gente tem que quebrar todo o protocolo. Olha lá, o ovo está tudo lá fora, fazendo festa. A gente trouxe algumas inquietações aqui sobre inovação, sobre futuro. E eu queria começar aqui perguntando para vocês quem é que já ouviu falar no conceito do prosumer. Levanta o braço aí. Prosumer foi um conceito cravado por um cara chamado Alvin Toffler na década de 80. Quem tiver curiosidade de explorar um pouco mais, tem 2 livros dele que são fantásticos. O primeiro que foi A Terceira Onda, o livro onde ele cravou esse conceito do prosumer. E o segundo chamado A Riqueza Extraordinária. Que lá na década de 80, ele já falava um pouco do produtor-consumidor. A relação de consumo, como ela se mudaria nos anos seguintes. Antigamente, você comprar uma televisão, você de fato era só um consumidor em que ficava só recebendo o broadcasting. Hoje, você comprar uma televisão e ainda comprar um celular, você se torna um prosumer, porque você está produzindo conteúdo o tempo inteiro para aquela televisão e para outras mídias e etc. Aliás, eu me recordo que em 96 eu estava estudando jornalismo e a gente já discutia ali que o futuro da televisão é o que a gente está começando a viver agora, em que as redes de TV não têm mais programação fixa. Você poderia selecionar a sua própria programação, montar a sua programação. E quando você tem a possibilidade de gravar hoje a tua programação, você acaba montando a sua programação, ou muitas vezes você vai para o Netflix, ou vai para o YouTube, e etc. A maneira como a gente se relaciona com as mídias é completamente distinta. Isso o Toffler já cravava no começo dos anos 80. Acontece que muitas coisas que a gente acaba cravando na inovação, muitas das nossas descobertas, e aí talvez aí esteja uma das respostas para as frustrações que a gente vive quando a gente está empreendendo,
é que, por mais que essa tecnologia seja fantástica, seja sensacional, eu estou apaixonado pela minha ideia, muitas vezes a sociedade não está preparada para aderir àquela ideia. É o que a gente chama de gap social na inovação. Quem tem aqui iPhone? Levanta o braço aí. O vidrinho da tela touch do iPhone foi descoberto na década de 60. Olha quantos anos levou-se para descobrir que este vidro era o vidro ideal para uma solução como esta. Não existia nem celular naquela época, nem se pensava em celular. Depois dá um Google em casa, ou no seu próprio celular, aí, no seu tablet, no seu notebook, procura um cara chamado Jean-Marc Cotet. O Cotet, em 1900, na Conferência das Cidades, lá em Paris, ele foi convidado a projetar o futuro, 100 anos. E você vai ver uma série de imagens, vai no Google na área de imagens, você vai ver lá ele projetando como seria um submarino. Nada mais que uma baleia amarrada por uma caixa box onde as pessoas estariam transitando por ali. Educação, a sala de aula do mesmo jeito, mas todos os alunos com eletrodos na cabeça transmitindo conhecimento um para o outro, e na verdade nessa imagem o professor está triturando um livro, jorrando conhecimento na cabeça dos alunos. Uma parte disso está aí a internet que a gente vive hoje. Mas o que é mais curioso do que dos desenhos do Cotet é que o vestuário não mudou em absolutamente nada. A sociedade daquela época não estava preparada para mexer com a moda. Eram valores e havia um conservacionismo naquele período em que isso era quase que sagrado para as pessoas. Então, muitas das vezes a gente pode ter ideias maravilhosas, mas não está no tempo delas. Então, empreendedores, não se frustrem quando não der certo. Há o tempo também das coisas. E aí, Léo, o que você acha dessa história do prosumer também? Da cocriação, na verdade, porque essa relação, o tempo inteiro consultando o cliente, o tempo inteiro fazendo com as pessoas. Né? Boa tarde, pessoal. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite e dizer que é muita emoção estar aqui, logo depois dos Labers, porque ano passado eu fui Laber, e eu estava ali com o coração vibrando junto com eles, super ansioso. E eu preparei alguns slides, eu acho que queria saber se eu posso apresentar eles agora. E, para mim, os prosumers do passado são os co-criadores do presente. Cocriação é o conceito que o Prahalad e o outro indiano, Rasma Vanzi, mais ou menos esse sotaque, eles definiram que é o conceito de como você gerar valor no mundo dos negócios. E quando a gente cocria qualquer assunto, qualquer projeto, a gente se sente dono. Então, a gente gera valor nessa situação. Então, para mim, a gente acredita nos co-criadores. Vamos ver se vai aparecer. Ali já está aparecendo. Então, para mim, como médico, tecnologia é uma ferramenta para mudar a vida das pessoas. Só que quando a gente muda a vida de muitas pessoas, a gente causa revolução. E a história da humanidade segue essa curva exponencial de evolução. A primeira revolução que nós tivemos foi a revolução agrícola, que mudou uma série de comportamento das pessoas, depois a revolução industrial, e essas revoluções foram trazidas por novas tecnologias, novas ferramentas. Agora a gente vive na era da internet, e nesse exato momento a gente está vivendo 3 grandes revoluções, chamadas robótica, e a gente pode entender a robótica como inteligência artificial, impressão 3D, genética e nanotecnologia. E isso a gente chama de tecnologias exponenciais, porque elas têm a capacidade de mudar toda a história da nossa humanidade. E hoje tem o conceito dessas tecnologias exponenciais que, quando elas aparecem, as pessoas não acreditam no que estão vendo. Ela é desacreditada. Eles falam, isso não é possível, isso não vai acontecer. Normalmente é uma tecnologia digital e ela é desmonetizada, cada vez mais barata, ela é menor, democratizada, cada vez mais pessoas vão ter acessos. E o que é legal, ela tem a capacidade de mudar o comportamento das pessoas. É tão interessante que hoje, uma pessoa na tribo africana tem em sua mão um celular que tem mais capacidade de processamento do que o homem quando pisou na Lua. Opa! E o que acontece de interessante? Eu nasci
no mundo analógico. E a gente está vivendo essa transição do digital para a convergência. Quando eu queria tirar uma informação simples, que era medir a pressão das pessoas, eu precisava de 2 aparelhos, aquele que aperta e o que escuta, e mais uma pessoa treinada para medir a informação. Eu aprendi assim na minha escola de medicina. Só que hoje já tem aparelhos que só, como esse aparelhinho que está no meio da imagem, que só colocar a pessoa, uma pessoa só, consegue mais de um dado, a pressão e a frequência. E a gente está vivendo uma série de transformações, que é convergência, como na última foto. Qualquer pessoa sem treinamento algum consegue uma quantidade enorme de informação. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Isso é bem legal, que são as novas informações e como a gente compartilha as informações. A primeira informação compartilhada foi a mensagem de texto. E a gente evoluiu numa curva exponencial, passando por vídeo, perfil social, localização. E quando a gente começa a nos medirmos, a gente começa a gerar dados de saúde. E quando esses dados de saúde estão conectados a sensores e a internet das coisas, nós criamos uma nova camada de informação. E essa nova camada de informação a gente chama de informações exponenciais. E essas novas informações exponenciais estão gerando uma série de empresas que a gente chama organizações exponenciais. E essas organizações exponenciais, elas trabalham com vários itens, dentre eles autonomia, propósito e engajamento. Eu quero contar para vocês a história da Laura. A Laura é minha paciente. Ela me procurou em fevereiro do ano passado porque ela queria fazer uma cirurgia plástica. E eu falei, Laura, ainda não é o momento da gente fazer uma cirurgia plástica, porque a gente ainda precisa fazer algumas modificações internas no software antes de mexer no hardware. A gente precisa fazer isso, Laura. E eu falei, Laura, isso a gente vai chamar de cocriação de saúde. Eu vou te dar algumas informações, vou te encaminhar para a minha rede de profissionais qualificados e juntos vamos criar o melhor conceito de saúde para você. Você vai ser a produtora e a consumidora do teu conceito de saúde. Você vai ser sua prosumer. E a Laura se inspirou, ela começou a ganhar uma série de informações exponenciais da equipe. Essas informações exponenciais deram muito poder para a Laura, e esse poder que a Laura teve gerou autonomia, autoeficiência. E a Laura chegou para mim e disse, agora meu propósito de vida é compartilhar minha história com as pessoas. E isso me gerou um clique. A história da Laura chegou longe. Chegou lá no interior de Minas Gerais, na casa da Tatiana. A Tatiana começou a receber essas informações exponenciais através da Laura. E a Tatiana começou a ficar empoderada com as informações que ela recebia da Laura, começou a ter autonomia, autoeficiência e começou a inspirar outras pessoas. Ela estava tão inspirada e inspirando tantas pessoas que acabou participando de reunião na Câmara dos Vereadores, e isso acabou motivando a Laura, e hoje as duas são pré-candidatas a vereadores nas suas cidades. Essa imagem é muito legal, representa muito para mim. Esse desenho representa o movimento que está acontecendo em Blumenau, o movimento que está acontecendo com as pessoas empoderadas na cidade de Blumenau. E o mais legal é que esse movimento é feito por pessoas, tanto que a gente coloca as pessoas no centro. O seminário do Social Good, para mim, é uma forma de trazer informação exponencial para todas as pessoas. E essas informações exponenciais que o seminário traz têm a capacidade de nos empoderar, de nos transformar. E nós, os transformados, os misfits, temos a capacidade de criar e, principalmente, reinventar as instituições. E essas instituições reinventadas e transformadas, elas têm, sim, a capacidade de transformar o mundo. E só o que elas precisam? Um clique. E, para mim, essa é a essência e o propósito do Crowd to Crowd. Muito obrigado, gente. Quando a gente está fazendo exercício de futurologia, primeiro que a prática que existe em planejamento estratégico,
A grande maioria das empresas, dos governos, das organizações sociais se baseia no quê? Orçamento, macroeconomia, alguns cenários macroeconômicos daquele momento, e um pouco do seu histórico de aprendizagem com seus projetos, com seus produtos. Mas existe uma oportunidade que muita organização está perdendo, que é de construção de futuro, de cenário de futuro. Quando a gente está exercitando o cenário de futuro, existem 3 futuros. O futuro possível, o provável e o desejado. No futuro provável, a sociedade ela é cíclica. Então, muitas das coisas que acontecem naquele exato momento, de alguma maneira já ocorreram fenômenos parecidos no passado. Enquanto que num futuro possível, qualquer coisa pode ser possível. Mas no futuro preferido, você é o protagonista da sua mudança, do seu futuro, do que você deseja para o mundo. Então, estar no Social Good Brasil aqui é uma oportunidade da gente pensar que futuro cada um de nós queremos. Você que é empreendedor social, qual é o futuro que você quer para a sua iniciativa? Qual é o impacto que a sua iniciativa vai promover no futuro? Eu trouxe aqui uma série de inovações que estão ocorrendo e que, vejam, a tecnologia ela é só meio. Mais profundo do que isso é a mudança que está ocorrendo na forma como a sociedade está se organizando. Põe na tela para a gente, por favor, os slides. Trouxe só um recorte de um estudo de tendências que a Fundação Telefônica fez, em que a gente mapeou 290 sinais no intervalo de um mês, gerando 500 mil weblinks pela web. O alongamento do tempo de vida. Isso aqui já é uma pílula em teste para alongar sua vida mais 12 anos. Na medicina digital, essa lente de contato, você consegue monitorar o seu diabetes através do índice de glicose pela sua lágrima. Ou esse teste que você faz com a sua saliva, que $100 esse kit, você manda, a empresa te devolve todo o seu DNA decifrado, inclusive com algumas combinações da sua árvore genealógica. Esse teste aqui a Angelina Jolie fez para tomar a decisão de extração das mamas. E já tem gente procurando medicamento para mitigar Alzheimer, porque tem um histórico familiar nisso. Olha a piração que a gente começa a viver na sociedade. Ou tem coisas muito bacanas como essa de você colocar um dispositivo no seu celular e poder fazer o exame de vista agora sem o médico. Ou biohacking. Jovens em São Paulo usando o próprio corpo para implantar chip e testar a tecnologia de chipagem em seres humanos. Ou a gente pensando no impacto ambiental, as coisas que a gente cria, o quanto são obsoletas ou o quanto elas estão lá paradas, sem uso, e a gente começando a pensar que a nossa própria casa, a parede da nossa casa pode se tornar um jardim vertical. Ou esse caso aqui de uma raia robô criada por um holandês que varre os oceanos e coleta plástico a uma profundidade de 2, 3 metros. Imagina isso aqui no pós-carnaval de Salvador. Se recolhe 1 tonelada de lixo. Ou máquinas, como no metrô de São Paulo, por exemplo, é muito comum, a gente tem máquinas que você compra livro, que você compra até batom, esmalte, você leva a sua garrafa PET e troca por R$3. Isso acontece já em Amsterdã. Ou um supermercado viabilizado por crowdfunding em Berlim, sem embalagens. Você leva os seus potinhos e compra lá os produtos. Isso a gente já fez há muitos e muitos anos atrás. Ou um dilema que a gente está vivendo hoje com as ciclovias, que muitas delas não têm iluminação. Por que não instalar uma placa de energia solar no piso? Resolveu o problema. Ou até mesmo instalar um dínamo em toda a tubulação da sua casa e aquela água que iria para o esgoto ainda pode virar energia elétrica. Ou o seu carro, como é esse caso da BMW,
que ele fica parado no estacionamento das 8 às 5 da tarde e que você pode alugar ele e ganhar uma boa grana. Já tem uma plataforma aqui no Brasil. Outro dia eu vi uma reportagem que um rapaz em Curitiba tem ganhado cerca de R$ 2.500 por semana alugando seu carro. Ou redes de compartilhamento de Wi-Fi, em que você vai passando o seu pacote de dados de um para o outro. Ou laboratórios makers para crianças em comunidades. Ou esse caso da Audi na Suécia, em que 3, 4 pessoas compram juntas um Audi. E você tem um aplicativo em que você coloca lá na agenda que dias que você vai utilizar e qual será o seu trajeto. Rompe até a lógica do consumo individual. São coisas que estão ocorrendo e que são puro reflexo de como a gente está vivendo. E aí os negócios de impacto social crescendo. Como a gente ouviu agora há pouquinho, a gente vai viver já já a competição por propósito. As 40 maiores empresas daqui a 20 anos no Brasil serão empresas de impacto social. Segundo uma filha de uma empresária já estava cravando alguns dias atrás em São Paulo. Eu convido vocês, dê uma olhadinha num troço chamado Força Tarefa de Finanças Sociais. É um movimento que está acontecendo no Brasil. Eles mapearam, existe hoje 20 bilhões de reais aplicados em iniciativas sociais. Sejam elas filantrópicas, sejam elas assistenciais, sejam elas de empreendimento social. Essa força-tarefa tem uma meta arrojada de alavancar 50 bilhões de reais até 2020. E potencial no país a gente tem mesmo com toda essa crise. Por último, eu queria destacar, quando a gente trabalha com tecnologia, fica muito mais fácil um conceito do negócio social. Porque tecnologia é um negócio social. Em 2008, um professor emérito de Harvard, o James Austin, cravou no encontro da Avina, e ele trouxe fatos e dados. 10 anos de telefonia móvel, eu estou falando isso em 2008, promoveram mais impacto, mais transformações no mundo do que 100 anos de filantropia. Basta a gente olhar bancarização na África, telemedicina na Índia, a revolução tecnológica que está acontecendo com a educação, uma plataforma como o Geek no Brasil, com mais de 3 milhões de usuários, entre tantas outras. Tecnologia já nasce com um propósito social, já nasce com essa força do negócio ser social. Acho que esses são os pontos que a gente queria trazer. É bem isso, mas só tem mais uma coisa. Como diria o Steve Jobs, one last thing. Eu queria mostrar meu último slide. Tem como colocar para mim? E a ideia é isso. Quanto mais a gente entender para onde o mundo está indo, a gente tem a capacidade de co-criar nossa experiência de viver nesse planeta. Eu acho que esse é o caminho. Deixa eu ver, ainda não está aparecendo. Tá. A Singularity está com um plano de expansão global. E esse plano de expansão global está envolvendo vários países no mundo inteiro, senão não seria global. E existem 2 países no mundo que têm 3 cidades. Estados Unidos, que tem Nova York, San Diego e São Francisco, Mountain View. E o Brasil. O Brasil que tem Rio, São Paulo. E eu tenho a honra de anunciar aqui no Social Good, para todos os meus amigos, parceiros que nos acompanham, que agora, Singularity University em Florianópolis. Nós temos uma comunidade super engajada em Florianópolis, tem o nosso embaixador que está aqui, o Francisco, a Fernanda, então a gente está cada vez mais querendo fazer parcerias e botar esse Social Good para rodar no mundo. Vamos lá. É isso aí, gente. Obrigado.